Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, que o nosso bom Deus, que o nosso maravilhoso Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Irmãos, hoje a lição de número 6, chegou a lição 6, hein? Olha só, tem por tema o Filho como o Verbo de Deus, irmãos. Já foram aí, 5 lições e hoje a 6. Para você, professor, para você, aluno, qual foi a lição que você achou mais difícil explicar ela? Das 5 que já passou, tá? Hoje é a 6. O tema, o Filho como o Verbo de Deus. Vamos lá, vamos a uma aula hoje profunda, uma aula hoje abençoada, uma aula hoje tremenda, irmãos. Falar sobre o Verbo de Deus é uma coisa especial, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa muito profunda e vale a pena ficar na aula conosco hoje e não pular o vídeo até o final, aqui na aula de hoje. Os irmãos têm aqui, os irmãos, banner visual, tem banner comentado, uma lição toda mastigada, comentada para você, professor e aluno. Vamos lá, lição 6, o Filho como o Verbo de Deus. Não deixa IBD morrer, oh não, 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 é o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa IBD morrer, levante a sua mão, irmão, chegou a lição 6, do trimestre, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Irmãos, esse tema, Trindade, é um tema muito complexo. Ao falar sobre Deus, não é fácil, né? Deus, ele é infinito, Deus é imutável, Deus é onipotente, onipresente, muito mais do que isso, tá bom? Ninguém conhece Deus 100%, mas o trimestre em questão, da Santíssima Trindade, ele está aqui abordando para nós um assunto de grande profundidade. Olha só, da lição 1 a 5, já houve aqui, meus irmãos, alguns temas difíceis de explicar, o Filho gerado, e por aí vai. Então hoje a lição 6 é uma lição especial porque é sobre o Filho como o Verbo de Deus, irmãos. E detalhe, olha só, mais uma vez, irmãos, não pule o vídeo, porque toda a aula de hoje está repleta de materiais, irmãos. Materiais visuais, materiais comentados, tá ok? Toda a aula de hoje eu não vou ler a revista, eu vou comentar a lição, tá bom? Pausa o vídeo, escreva o que você acha interessante e vamos que vamos para a lição 6. O Filho como o Verbo de Deus, irmão. A lição 6 tem assim por textual: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo de número 14. Olha aqui, irmãos. Mais uma vez, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Isso aqui, olha só. Este versículo, ele constitui o ápice da revelação joanina, de João. Por quê? Porque ele apresenta o mistério da encarnação como o evento central da história da salvação. O termo verbo, ele vai apontar para algo racional e comunicação divina, que não mais se limita a palavras proféticas, mas agora assume a natureza humana, o sarx, a carne humana, para estabelecer o tabernáculo entre os homens. Ou seja, teologicamente falando, isso implica que a transcendência de Deus tornou-se imanência acessível, permitindo que a glória divina, outrora restrita ao Santo dos Santos, agora fosse contemplada na face de Cristo. Olha só, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo de número 14. Fala assim, irmãos, a nossa verdade prática. Olha só, Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível do Deus ao mundo, manifestando a graça, a verdade e a glória do Pai. Hoje a lição de número 6, irmão, é o Verbo encarnado, o Verbo de Deus, Jesus Cristo. Tá aqui, então, olha só, ele é o Verbo eterno, ele é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, a verdade e a glória do Pai. Olha só, a doutrina do Logos estabelece que Jesus
não é apenas um mestre de moral ou um profeta elevado, mas ele é a própria autoexpressão de Deus. Na pessoa do Filho, o invisível torna-se visível. O eterno entra no tempo, garantindo que todo aquele que conhece a Cristo conhece verdadeiramente a essência, o caráter e a vontade do Pai Celestial. Está aqui, irmãos. Olha que interessante. Jesus Cristo, como Verbo eterno, ele vai nos mostrar, né? Ele vai nos revelar a própria expressão do Deus Pai. Então, Jesus Cristo, o invisível, né, por Jesus Cristo, o invisível agora se torna visível. E o eterno entra no tempo. Para quê? Para nos garantir que todo aquele que conhece a Cristo conhece verdadeiramente a essência, o caráter e a vontade do Pai Celestial. A lição 6, irmãos, o Filho como Verbo de Deus, tem por seguinte de liturgia semanal. Olha aqui. Segunda-feira, João, capítulo 1, versículos 1 ao 3, tem por tema o Verbo eterno e divino. Terça-feira, João 1, versículo 14, tem por tema o Verbo se fez carne. Quarta-feira, Êxodo 25, do 8 ao 9, tem por tema Deus habita entre o seu povo. Quinta-feira, João 1, 17, tem por tema Graça e Verdade por Cristo. Sexta-feira, João 1, 18, o Filho unigênito revelou o Pai. E sábado, Colossenses capítulo 1, do 15 ao 19, Cristo, a imagem do Deus invisível. A lição 6, irmãos, tem assim o plano de aula. Tópico 1, o Verbo como Deus eterno, parte A, a primeira parte. O Verbo pré-existente, a segunda parte. O Verbo como pessoa distinta, a terceira parte. O Verbo da mesma essência do Pai. Tópico 2, o Verbo como Criador, parte 1. O agente da criação, parte 2. A fonte da vida e a parte 3, a luz dos homens. E tópico 3, o Verbo como revelação do Pai, a encarnação do Verbo, a primeira parte. A segunda parte, a plenitude da graça e da verdade. E a terceira parte, o revelador do Deus invisível. Portanto, os irmãos, tem em mãos uma caneta e um papel, tá ok? Irmãos, anote tudo que eu falar que você achar que é importante, tá? Eu não vou ler a lição em classe, eu vou aplicar a lição para você em classe, tá ok? E outra coisa, se inscreva no canal, compartilhe esta aula, irmãos, comente aqui embaixo, irmãos, tá? O teu comentário é muito importante para nós. Outra coisa bem importante, ó, pegue esta aula, o seu link e passe ela para frente, porque para nós é muito bem importante, tá bom? E o nosso próximo aqui qual é? Irmãos, aqui embaixo aqui do vídeo, tá aqui o nome do vídeo, né, lição 6, tá? Mais embaixo tem descrição e lá tem para os irmãos 2 links, que é para que esse pastor link? Para poder você acessar a nossa plataforma da EBD mais Subsídios Prêmio. Pastor, o que tem lá? Lá tem os banners visuais da aula de hoje. Lá tem banners extras também da aula de hoje. Lá tem subsídio, a lição completa, a lição toda explicada, desde o tema até a conclusão. Textuário com fluxograma, palavra-chave comentada, referência cruzada, a lição por dentro. Irmãos, é muita coisa. A lição em slide, aqui embaixo, tá bom? Aqui está o vídeo. Aqui embaixo que tem o vídeo que tem aqui na descrição do vídeo, tá bom? E lá tem o link mensal ou acesso trimestral, ok? Vá lá, vale muito a pena. É um preço simbólico que vai te ajudar a melhorar as tuas aulas ainda mais. Vamos lá, introdução, lição de número 6, o Filho como o Verbo de Deus. Ouça aqui, meus irmãos, o Evangelho de João, segundo João, ele vai iniciar sua narrativa com uma declaração solene, que remete o leitor diretamente ao Gênesis, mas com uma perspectiva que transcende a própria criação material. Ao declarar que no princípio era o Verbo, o apóstolo ele estabelece o fundamento da cristologia joanina, ou seja, a pré-existência de Jesus Cristo. Enquanto Mateus e Lucas eles vão focar na genealogia de Jesus terrena, né? Já João ele vai mergulhar na eternidade para revelar a origem de Jesus Cristo. Esse contexto bíblico é essencial para quê? Para podermos compreender que o plano da salvação, o plano da redenção,
né? Não foi um improviso, mas foi um decreto estabelecido antes da fundação do mundo, também por Jesus Cristo, tá bom? Pela Trindade, que subsistia em glória, em comunhão e perfeita harmonia com o Pai. Historicamente, o uso do termo logos, verbo, palavra, foi uma ponte pedagógica extraordinária utilizada pelo apóstolo para comunicar a verdade do Evangelho tanto ao pensamento judaico quanto ao pensamento grego. Para os judeus, né, a palavra, o merra, era o agente da criação e da revelação divina no Antigo Testamento. Já para os gregos, o logos representava a razão suprema que ordenava o universo. Aqui a ênfase de João é qual? Ele vai além da filosofia. Aqui ele apresenta um logos pessoal que se torna carne. E essa doutrina da encarnação é o pilar sobre o qual se sustenta toda a teologia da salvação cristã. Pois somente um Redentor que fosse Deus e também homem, ele poderia mediar a reconciliação entre a humanidade caída e a santidade do Criador. A atualidade desse assunto para a igreja de hoje é preeminente e vital, especialmente em um tempo marcado por relativismo teológico, que tenta reduzir Jesus a um mero ícone humanitário ou a um líder espiritual entre muitos outros. Olha aqui, irmãos, no visual nosso, aqui introdução, o verbo eterno, criador e encarnado. Olha aqui, primeiro, o verbo eterno. João 1,1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, irmãos. Por que isso aqui? Esse versículo, ele afirma a preexistência de Cristo, ou seja, o Logos, o verbo, ele não foi criado, mas sempre existiu com Deus e ele é Deus. Olha aqui, a palavra no princípio remonta ao início da criação, mas a revelação aqui é clara: Cristo não é uma criação, ele é o próprio Deus eterno. Dentro da eternidade, o verbo, ele é uma das bases fundamentais da teologia cristã. Por quê? Porque ele enfatiza a divindade plena de Cristo, refutando heresias como o arianismo, que negavam a eternidade de Cristo. Ele sempre existiu como Deus e ele é consubstancial com o Pai. Então, primeira coisa, o verbo, ele é eterno. Segunda coisa, o verbo, ele é criador. Por quê, pastor? Olha aqui, João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Olha aqui, Cristo, como Logos, não é apenas um espectador, mas ele é o agente criador de todo o universo. Ele não apenas participou da criação, mas ele é a causa primária, a causa ativa de tudo que existe. A afirmação sem ele nada do que foi feito se fez ressalta a sua soberania sobre toda a criação e sua identidade como Deus criador. Entre outras passagens bíblicas como Colossenses 1,16, isso é reafirmado, destacando que todas as coisas foram criadas nele e para ele. E terceiro, além de eterno, além de criador, também o verbo ele é encarnado. Por que encarnado? Olha aqui, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade. Olha aqui, irmãos. A encarnação de Cristo é o momento culminante da revelação divina. O verbo se fez carne, irmão. O verbo se fez carne, ou seja, Deus se fez humano. Aqui Cristo, se eternamente Deus, ele assume plenamente a natureza humana, sem deixar de ser Deus. O conceito de união hipostática ensina que Cristo é ao mesmo tempo plenamente Deus e também um homem, o que é essencial para a redenção da humanidade. Cristo, ele vai revelar a glória de Deus de maneira acessível, pois o invisível se torna visível. Até aqui, irmão, para iniciar o de hoje, né? Primeira coisa, o verbo, ele é eterno, o verbo é criador e o verbo é encarnado. Irmãos, o tópico 1 tem por tema o verbo como Deus eterno. Primeira parte, o verbo pré-existente. Segunda parte, o verbo como pessoa distinta. E terceira parte, o verbo é da mesma essência do Pai. Vamos lá, irmãos. Tópico 1 fala assim, a parte 1, o verbo pré-existente. A expressão grega
em Asher Logos, no princípio era o verbo, utiliza o imperfeito do verbo eimini, que indica uma experiência contínua que já ocorria antes de qualquer ponto inicial do tempo. Primeira coisa. Então, olha só, né? No princípio era o verbo, ou seja, isso nos indica que? Indica que uma existência contínua já ocorria, né? Antes de qualquer ponto inicial do tempo. Diferente das criaturas que passam a existir, o verbo simplesmente era, o que aponta para a sua eternidade inerente e sua preexistência real. Ele, o verbo, não teve um início, pois ele é o autor do tempo e do espaço, habitando na eternidade muito antes de Belém ou da própria criação do Éden. A doutrina da preexistência, ela é fundamental para a fé pentecostal clássica. Por quê? Porque ela vai refutar a heresia do arianismo moderno, que sugere que Jesus ele foi um ser criado. O termo logos, neste contexto, ele não vai se referir a uma palavra proferida e passageira, não, mas a razão eterna e subsistente de Deus. Ele é o alfa, aquele que estava com Deus na unidade da essência divina, mantendo sua identidade pessoal e divina de forma ininterrupta e imutável através das eras. Portanto, irmãos, ao afirmarmos que o verbo é preexistente, estamos reconhecendo que a vinda de Jesus Cristo ao mundo foi uma descida voluntária, tá? Voluntária da glória celestial. Ele começou a existir, né? Ele não começou na manjedoura, não, mas ele apenas assumiu uma nova forma de existência, a humana, sem jamais deixar de ser o que ele era desde a eternidade. Essa verdade conforta a igreja, porque sabemos que o nosso Salvador, ele possui a perspectiva da eternidade e o poder da divindade para sustentar aqueles que nele confiam durante a sua jornada nesta terra. Olha aqui no visual, irmãos, o verbo preexistente. Fala assim, o termo logos, verbo, em João 1:1, não se refere a um princípio impessoal ou uma força abstrata, como vimos nas filosofias gregas ou gnósticas. Ao contrário, João usa o logos, né, o verbo, para designar Cristo, o Filho eterno de Deus. O versículo sublima que o logos já existia antes qualquer criação, sendo eterno e coexistente com o Pai. Uma verdade central para a teologia cristã. O logos, o verbo, ele é plenamente e completamente Deus. Segundo ponto, João 3 afirma que Cristo, o logos, ele foi o agente da criação de todo o universo. Não foi apenas um espectador ou participante, mas Cristo, como logos, ele é a causa primária de toda a criação. Isso significa que Cristo é o Criador de tudo o que existe, tanto no céu quanto na terra, visível e invisível. Ele não foi criado, mas ele é o princípio de todas as coisas. E terceiro aqui embaixo, Colossenses fala assim, 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Paulo reforça o conceito de Cristo como eterno, como preexistente a toda a criação. Cristo não começou a existir em Belém, mas ele é eterno, ele é preexistente e sustentador de toda a criação. O Logos de João, que é Cristo, não foi gerado nem criado, mas sempre esteve com o Pai desde o princípio. Ele subsiste em tudo, sustentando toda a criação com o seu poder. Está aqui, irmão. Então o verbo ele é pré-existente. Ele vem antes da fundação do mundo. Tudo foi feito através dele, foi feito por ele, e nele tudo subsiste. Olha aqui, irmãos, o verbo como pessoa distinta. Tópico 1, falei assim, a parte 2, tá? Anota isso aqui, pelo amor de Deus. Que importante, ó. O texto de João 1:1, ele prossegue afirmando que o verbo estava com Deus. A preposição grega pros carrega um significado profundo de face a face, ou em direção a, né? Então, logos, aqui, ó, em grego, logos em pros tontel, né? O verbo estava com Deus. Então, esse pros aqui no grego, ele tem uma ideia, né, de profundo, de face a face, de direção em, né, em direção a. Ou seja, aqui ele sugere não apenas algo próximo fisicamente,
mas uma comunhão íntima e dinâmica entre duas pessoas. Isso estabelece, irmãos, né, a distinção da pessoa da Trindade e da divindade, revelando que o Verbo não é o Pai, mas subsiste um relacionamento interpessoal eterno com Ele. Essa distinção é crucial para a compreensão da Trindade, evitando o erro do modalismo, que ensina que Deus apenas se manifesta em modos diferentes. O Verbo, ele é uma pessoa distinta, possuidora da vontade e autoconsciência, que compartilha a mesma glória com o Pai. No Antigo Testamento, vislumbramos essa distinção nos textos em Provérbios 8, onde a sabedoria personificada aparece ao lado do Criador, operando com harmonia deliberada na execução do plano divino. A relação, né, entre o Pai e o Filho entre o Pai, no amor do Espírito Santo, né, para o crente entender isso aqui, ele tem que valorizar a mediação de Cristo na cruz do Calvário. Pois temos um advogado que está junto ao Pai, intercedendo por nós. O Verbo, ele sendo uma pessoa distinta, ele pode ser enviado pelo Pai para realizar a obra da redenção, demonstrando que o amor de Deus é comunitário, tá? E relacional em sua própria essência. Vamos lá, irmãos, para mais um visão aqui importante, tá? Olha só, distinção da divindade. Primeira coisa, a coexistência eterna. O Verbo, ele não passou a existir. No princípio, ele já era. A sua existência precede a criação, estabelecendo a sua natureza não criada e eterna com o Pai. Segundo, distinção pessoal. A proposição grega pros indica o movimento em direção a, descrevendo o relacionamento face a face. Isso prova que o Verbo e o Pai são pessoas distintas em comunhão mútua. Terceiro, identidade divina. O Verbo era Deus. Aqui o texto ele afirma a plena deidade do Filho, sem confundi-la com a pessoa do Pai, mantendo a unidade da essência divina. Quarto, a refutação ao modalismo. O Verbo, ele não é uma máscara ou uma fase do Pai, não, né, como alguns dizem, mas João 1,2 enfatiza que ele estava com Deus desde o princípio, reafirmando a coexistência das pessoas da Trindade. Quinto, o Verbo como agente criador. A distinção é funcional. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O Filho é o executador da vontade do Pai na criação. E puxa aqui no sexto, a comunhão intratrinitária. A expressão revela que o amor e a comunicação não surgiram com o homem, mas são atributos eternos da relação entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo. Olha só, irmão, interessante. A divindade são as distinções: coexistência eterna, distinção pessoal, identidade divina, refutação ao modalismo, o Verbo como agente criador e comunhão intratrinitária. Para fechar, irmão, tópico 1, falando assim, a parte 3, o Verbo é da mesma essência do Pai. A frase final do primeiro versículo de João diz: e o Verbo era Deus. Aqui, a ausência do artigo definido antes, né, de Theos, Deus, vai enfatizar a natureza ou essência do Verbo. João não está dizendo que o Verbo era um Deus, né, como sugerem algumas seitas, nem que o Verbo era a mesma pessoa com que o Pai, mas que o Verbo possui a mesma natureza divina que o Pai possui. Ele é o homoses, ou seja, da mesma substância. O termo hebraico para Deus, Elohim, embora plural em forma, é usado em verbos singulares, apontando para a unidade composta de Deus. No grego, João, né, ele usa Theos para descrever o Verbo, atribuindo-lhe todos os atributos incomunicáveis de Deus, da divindade. Por quê? Onipotência, onisciência, imutabilidade, por aí vai, tá? Jesus Cristo, ele não é apenas um reflexo de Deus, ou uma emanação inferior. Ele é Deus, em sentido pleno, absoluto e ontológico. Ele é digno de honra, louvor e adoração como Deus é. Essa unidade de essência garante a eficácia da morte de Cristo na cruz do Calvário.
Se Jesus fosse menos que Deus, seu sacrifício não teria valor infinito para expiar os pecados de toda a humanidade. Ao crermos que o Verbo é Deus, reconhecemos que em Jesus Cristo nós temos o próprio Criador vindo em busca da criatura. Esta é a base de nossa segurança doutrinária, que é qual? O Verbo que nos salvou é o próprio Deus que nos criou, mantendo a integridade da revelação monoteísta bíblica. Vamos lá, irmãos, mais visual aqui muito bom para você, professor e aluno, que tem por tema a ontologia do Verbo, João 1, versículo de número 1. Fala assim o visual, meus irmãos, olha aqui, ó, aqui na tela. Fala assim, primeiro, unidade de essência. O Verbo era Deus. O texto afirma que o Verbo é da mesma substância que o Pai. Tá aí, irmãos, primeira coisa. O Verbo é da mesma substância que o Pai. Mas aqui embaixo, ó, a natureza e não identidade. A ausência do artigo em Theos não indica um Deus menor, mas vai enfatizar a natureza divina do Verbo. Ele possui todos os atributos essenciais da deidade. Olha só, irmão, esse banho aqui é o comentário do tópico 1, parte 3, tá? Olha aqui, mas aqui embaixo, ó, a predicação qualitativa. No grego, a estrutura coloca Deus em ênfase para mostrar que o Verbo tem a mesma qualidade do Pai. Olha que interessante. Do Pai, sem ser a mesma pessoa. E aquele do ladinho aqui, ó, o Criador não criado. Por ser Deus em essência, o Verbo é uma fonte de vida e o agente da criação. João 1,3. Distinguindo-se categoricamente de tudo que foi criado. Mas aqui embaixo, a plenitude divina, né, o pleroma no grego, né, pleno. Em Colossenses 2,9 ensina que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não falta nenhum atributo divino ao Verbo, irmãos. Olha que interessante. Refutação da heresia ariana. O Verbo era Deus. Esse texto bloqueia a ideia de um Deus secundário, né? Como diz alguns por aí afora, né? Que Jesus Cristo, ele é um deusinho, ele é um Deus inferior. Mas Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Ele é Deus em sua totalidade. Ele é Deus, absolutamente Deus. Ele é Deus, totalmente Deus. Ele é Deus, plenamente Deus. Está aqui, irmãos. Tá? A ontologia do Verbo, João 1,1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é o próprio Deus. Então não tem para onde correr, não tem o que inventar. Essa é o que diz a palavra de Deus. O tópico 1 tem assim por sinopse: o Verbo é eterno, distinto do Pai e da mesma essência divina, plenamente Deus, irmãos. Está aí, tá? O tópico 2, o Verbo como Criador. Parte A, o agente da criação. Parte B, a fonte da vida. E a parte C, a luz dos homens. Irmãos, não se esqueçam, todo o nosso material está aqui, ó, visual, olha só. Os nossos banners comentados da lição. O nosso subsídio comentado da lição, os nossos planos de aula, os nossos slides da lição, os nossos banners extras sobre a lição, irmãos, o nosso material lição por dentro, o nosso fluxo, irmãos, tem muita coisa. Estão aqui embaixo da aula aqui de hoje, tá? 2 links, é o link da assinatura trimestral ou assinatura mensal, irmãos, vale muito a pena. Quer lição mastigadinha? Que é a lição explicada, então aqui embaixo, ó, aqui do vídeo, ó. Olha lá que tá coisa boa. Vamos lá, tópico 2, né? O Verbo como Criador, a parte A, o agente da criação. Olha só, João afirma categoricamente que todas as coisas foram feitas por ele. João 1,3. A palavra grega para feitas é egeneto, o mesmo verbo usado na Septuaginta para descrever os atos criativos em Gênesis, ou seja, isso posiciona o Verbo não como uma criatura, mas como o próprio agente através do qual o universo foi feito. Nada do que existe, seja visível ou invisível, material ou espiritual, passou a existir sem a participação do Filho. O apóstolo Paulo corrobora esta verdade em Colossenses 1,
ele usa o termo criar para enfatizar que o Filho, ele é o herdeiro, ele é o arquiteto do cosmos. O Verbo é a palavra criadora de Deus. Quando o Pai disse no Gênesis, haja luz, ele operou por meio do seu Filho. Essa verdade teológica desmorona qualquer tentativa de separar Deus do Antigo Testamento, o Deus Criador, do Deus Redentor do Novo Testamento, revelando uma unidade de propósito na economia divina. Para a igreja de hoje, reconhecer Cristo como agente da criação traz uma profunda reverência pelo mundo criado e uma confiança inabalável em seu provimento. Se ele sustenta as galáxias pelo poder da sua palavra, ele certamente tem o poder, para manter de pé os seus filhos. A criação é o palco onde o Verbo manifesta a sua sabedoria e poder, convidando o ser humano a reconhecer a sua soberania divina, desde o átomo até as estrelas mais distantes. Irmãos, para mais um visual pedagógico, teológico e profundo. Irmãos, e que visual! Olha isso aqui, irmãos. A agência criadora do Verbo, irmãos. Irmãos, olha que visual bem elaborado. Questão pedagógica e questão teológica. Professor, se aprofunde. Tenha materiais em tuas mãos por excelência. Está aqui, ó, na plataforma Prêmio. Vale a pena. Olha aqui. Primeiro, a criação. O Verbo não moldou matéria preexistente. Ele trouxe o universo à existência a partir do nada, exercendo o poder exclusivo do Deus Criador, de Gênesis 1:1. Segundo, o Verbo como agente ativo. Em João 1:3 estabelece que o Filho é executor direto da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, posicionando como a palavra operativa de Deus. Terceiro, prerrogativa divina, o bara. Ao atribuir a criação ao Verbo, a Bíblia aplica a Jesus o conceito de bara, criar, no hebraico, ato criativo reservado estritamente à divindade, ratificando a sua deidade absoluta. Quarto, a soberania e sustentação. Além de criar, o Verbo é quem sustenta o cosmos, como em Colossenses 1:16-17. Ele é a coesão de tudo que existe. E para fechar aqui no quinto, distinção entre criatura e criador. A frase, sem ele, nada que foi feito se fez, exclui o Verbo da categoria de criatura. Se ele criou tudo que foi feito, ele próprio não pode ter sido criado. Ponto, irmãos. Ele é o Criador eterno, mencionado em Hebreus, capítulo 1, versículo de número 2. Está aqui, ó, o visual muito bom. A agência criadora do Verbo. Vamos lá, irmãos. Tópico 2, classe parte 2, a fonte da vida. Anota isso aqui, irmãos, ó. Nele estava a vida. João 1:4, tá? Aqui João vai utilizar a palavra grega zoe, vida, que se refere à vida em seu princípio absoluto e espiritual, em contraste com o bios, que descreve a vida biológica. Aqui o Verbo não apenas possui vida, ele é a própria vida, ele é a fonte da vida, ele é o doador da vida física de todos os seres vivos e primordialmente o outorgador da vida eterna e espiritual para aqueles que estavam mortos em seus pecados. No hebraico, o conceito de vida está ligado ao fôlego, ao respirar, que Deus soprou no homem. Cristo, como o Verbo, é quem sopra novamente o Espírito sobre a humanidade caída. Ele é a vida, que não pode ser vencida pela morte, o que ele provocou cabalmente através da sua ressurreição. A vida que reside no Verbo é autossuficiente e inesgotável, porque flui dele para sustentar toda a ordem espiritual do reino de Deus. A aplicação prática dessa doutrina é que o ser humano ele só encontra o verdadeiro propósito de sua existência quando se conecta à fonte da vida. Sem o Verbo, a existência humana resume-se a um ciclo biológico sem sentido eterno. Contudo, em Jesus Cristo, a vida ganha a dimensão da eternidade e abundância. A igreja, ela é o corpo de Cristo, precisamente porque compartilha da vida que emana do Verbo, permitindo-lhe viver
viver acima das circunstâncias de morte desse sistema mundial. Olha aqui nesse visual maravilhoso, irmãos, a ansiedade de Cristo. O que é a ansiedade? A ansiedade compartilhada, ou seja, Jesus possui vida em si mesmo. Ele não é um ser derivado ou dependente. Ele possui a mesma autoexistência que o Pai. Tá? Ou seja, Jesus Cristo, ele é autoexistente. Unidade de essência, né? O homósia. Em João 5,26 prova que o Filho compartilha a totalidade da substância divina. Porque o Pai é em essência, o Filho também é sem gradações de divindade. Não há mudança. O que o Pai é, também o Filho é. Tá? Em essência, em poder, em atributos, em autoridade. Tá bom? A fonte de vida. Porque tem vida em si mesmo, Jesus é a fonte de toda a vida criada. Ele não apenas tem vida, ele é a vida. Jesus Cristo, ele é a fonte de toda a vida. Olha aqui, doação eterna. O termo deu filho refere-se à criação eterna. Não é um evento do tempo, mas é a comunicação eterna da existência divina do Pai para o Filho, mantendo a igualdade entre as pessoas. Olha aqui, a imutabilidade divina. A vida do Filho é eterna e imutável. Ele não cresce, ele não muda, ele não diminui, refletindo o atributo da perfeição de Deus absoluta. Hebreus 13:8, né? Porque ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, é o mesmo para todos sempre. E aqui embaixo, a suficiência cristológica. Jesus não depende de ninguém para sua existência. Não depende. Tá? Essa independência garante que ele é plenamente capaz de sustentar a vida eterna para os seus redimidos, conforme João 10, versículo 10. Tópico 2, assim, parte 3, a luz dos homens. Opa, não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhe esta aula, comente aqui embaixo. Isso é coisa boa, irmãos. Tá bom? Não se esqueça. É compartilhar, se inscrever, comentar, tá? E curtir. Pronto, irmãos. É coisa rápida. Ok? Vamos lá? Anota aí. O texto bíblico declara que a vida era a luz dos homens. João 4, parte B. A luz em João é uma metáfora para a revelação, a santidade e a verdade divina, né? O verbo, como luz, ele vai dissipar todas as trevas da ignorância, do pecado e da morte. Ele não apenas ilumina o caminho, ele é a própria claridade que permite ao homem enxergar Deus, né, de si mesmo e do mundo ao seu redor, sob a ótica da eternidade. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não prevalecem. O conflito entre luz e trevas é um tema central do Evangelho de João, representando a resistência do sistema pecaminoso contra Cristo, né? No entanto, a vitória da luz é garantida. O verbo traz esclarecimento ético e espiritual necessário para que o ser humano ele saia do estado de cegueira espiritual e passe a caminhar em novidade de vida, guiado pelos preceitos do reino. Viver na luz do verbo implica que é uma conduta de transparência, de integridade perante Deus e os homens. Olha só, assim como a luz do sol é indispensável para a vida física, a luz de Cristo também é essencial para a saúde da alma. A igreja tem a missão de refletir luz em um mundo em trevas, não por próprio brilho, mas como um espelho que aponta para o verbo, iluminando as consciências e conduzindo os pecadores ao arrependimento e à salvação. Olha aqui no visual, meus irmãos, do tópico 2, parte 3. Eu botei assim por termo visual, né? A vitória da luz incriada. A luz que não foi criada, tá? Olha aqui. Luz ontológica. O que é isso aqui, pastor? Jesus não reflete luz como os profetas. Ele é a própria luz em essência. Sua natureza divina é o sol espiritual que dissipa as trevas morais. Olha aqui, irmãos. Essa luz incriada, ela transmite também uma santidade reveladora. Por quê? Como Deus é luz, em 1 João 1,5, também Jesus manifesta a pureza do Pai em questão absoluta. Ele ilumina o pecado não para condenar, mas para revelar a necessidade
da redenção, tá? Ele, como luz incriada, nos mostra que a invasão do território das trevas. A luz resplandece nas trevas. Cristo entrou voluntariamente na escuridão do mundo caído para resgatar a humanidade, cumprindo a profecia de Mateus 4,16. Ele, como a luz incriada, ele também tem soberania sobre o mal. As trevas não podem apoderar-se ou sufocar a luz. O mal é incapaz de extinguir a vida de Cristo ou impedir o seu propósito salvífico. Isso que é forte demais, irmão. A luz verdadeira versus falsas luzes. Olha só, João 1,9 define como a luz verdadeira. Diferente de ideologias ou religiões humanas, Jesus, ele é a única fonte de iluminação espiritual autêntica para o homem. Para encerrar aqui, o triunfo escatológico. A luz de Cristo garante a derrota final da morte e do pecado. Aonde ele reina nas trevas, perde o seu domínio jurídico e espiritual, transformando o crente em filho da luz. Romanos 13, versículo de número 12. Amém? Importante, anote isso aí ou adquira o material na sua casa, tá? Tudo online, irmão, em PDF, é seu e para você. Deus te abençoe. Irmãos, o tópico 2 tem assim por sinopse: como Criador, o Verbo é a fonte de vida e luz, e nenhuma força de trevas pode prevalecer contra ele. Olha o tópico 3. O Verbo como revelação do Pai, parte A. A encarnação do Verbo, parte B. A plenitude da graça e da verdade. E para fechar, o revelador do Deus invisível. Vamos lá, irmãos, tópico 3. O Verbo como revelação do Pai. Olha a parte A, diz assim: a encarnação do Verbo. A declaração "e o Verbo se fez carne" em João 1,14 é mais profunda afirmação histórica cristã. O termo carne, no grego sarx, foi escolhido deliberadamente por João para enfatizar a humanidade real, a humanidade completa, a humanidade frágil de Jesus. Ele não pareceu humano, como ensinavam os docetistas. Ele tornou-se homem de verdade. Ele assumiu nossa limitação, menos o pecado, tá? Ou seja, esta é a kenosis, é o esvaziamento da glória externa para o serviço de redenção. O texto diz que ele habitou entre nós. O verbo grego eskenos significa, literalmente, armou seu tabernáculo. Isso evoca o tabernáculo de Moisés no deserto, aonde Deus com sua presença residia no meio do povo. Agora, o corpo de Cristo Jesus é o novo tabernáculo. A glória que antes ficava escondida atrás do véu, agora é visível na pessoa de Jesus, permitindo que o homem se aproxime de Deus sem medo de aniquilação, mas com alegria de comunhão. A encarnação demonstra o alcance do amor de Deus. Ele não enviou um anjo ou mensageiro apenas para nos enviar, para nos comunicar a sua salvação, mas ele mesmo veio. Ao assumir a nossa natureza, o Verbo santificou a vida humana e tornou-se o nosso sacerdote misericordioso, capaz de compadecer-se de nossas fraquezas. A Igreja celebra a encarnação como fundamento da nossa esperança, pois ao se tornar o que somos, o Verbo nos deu a oportunidade de nos tornarmos o que Ele é, filhos de Deus por adoção. Olha aqui no visual, meus irmãos, a doutrina da encarnação. Primeiro, olha aqui, a união hipostática. Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. São duas naturezas distintas, unidas inseparavelmente a única pessoa. Segundo, o tabernáculo vivo. Ao armar sua tenda entre nós, Cristo cumpriu o simbolismo do Antigo Testamento, tornando-se a habitação definitiva da glória de Deus, João 1,14. Terceiro, a autolatria do Logos, O Verbo eterno assumiu a forma humana sem jamais renunciar à sua divindade, esvaziando-se da sua glória, mas não de sua essência. Filipenses 2, versículos 6 ao 8. Quarto, a plenitude da deidade. Em seu corpo físico reside toda a plenitude da natureza divina, tornando a glória invisível de Deus visível e palpável à humanidade. Colossenses 2,9. E quinto,
Emanuel, Deus conosco. Jesus é a prova máxima da proximidade divina, a ponte perfeita que une o Criador à criatura. Através da sua humanidade, em Mateus, né? Isso aqui, Mateus 1, fosse aqui, tá? Sexto, a revelação exaltada do Pai. Ele não é apenas um porta-voz, mas a expressão exata do ser de Deus, sendo a revelação final e completa da sua vontade. Hebreus 1, versículos 1 ao versículo 3. Está aqui, irmãos, a doutrina da encarnação. Nos mostra a união hipostática, nos mostra o tabernáculo vivo, nos mostra a autolatria do Logos, nos mostra a sua plenitude da deidade, nos mostra o Deus conosco, Emanuel, e nos mostra a revelação exata do Pai. Vamos lá, irmãos, tópico 3 fala assim, a parte 2, a plenitude da graça e da verdade. João descreve o Verbo encarnado como sendo cheio de graça e de verdade, João 14, parte B. Ponto. A graça, o charis no grego, refere-se ao favor imerecido de Deus que alcança o pecador. Enquanto a verdade, né, no grego aletheia, refere-se à realidade divina, à fidelidade e à integridade do caráter de Deus. Em Jesus, esses dois atributos, verdade e graça, que muitas vezes parecem opostos sob a lei, encontram um equilíbrio perfeito e harmonioso para a salvação do homem. A lei dada por Moisés traz condenação e o padrão de justiça. A graça e a verdade, porém, vieram por Jesus Cristo. Isso não significa que a lei fosse má, mas que ela era uma sombra enquanto Cristo é a realidade. Conceitos ecoam as palavras Xed, né, misericórdia, e Emet, fidelidade, atributos de Deus, né, o Moisés, Monte Sinai. Jesus Cristo, ele é a personificação máxima dessas virtudes divinas. Para o crente, a plenitude encontrada no Verbo significa o quê? Que não há falta de recurso espiritual em Cristo. Nele, né, recebemos graça sobre graça. Não precisamos buscar revelações extrabíblicas ou sacrifícios humanos, pois a verdade em Cristo nos liberta e a graça nos sustenta. Uma igreja equilibrada é aquela que prega a verdade sem compromisso com o pecado, mas o faz mergulhado na graça que restaura o caído, seguindo o exemplo perfeito do Verbo divino, Jesus Cristo. Aqui, irmãos, quando nós estamos a estudar Cristo, o Verbo e sua plenitude, temos que ter isso aqui em mente. Primeira coisa, a personificação da graça e da verdade. Cristo não é apenas um portador da mensagem. Ele é a própria encarnação da graça salvadora e da verdade absoluta, tornando visível o caráter invisível de Deus. João 14. Segundo, a lei de Moisés e sua superioridade. Olha aqui, ó. Enquanto a lei foi dada como guia de conduta e condenação pelo pecado, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, como uma provisão definitiva para a redenção. João 1,17. Ontologicamente da verdade, na verdade que eu sou ontologia. Jesus não apenas ensina o que é verdadeiro, ele afirma, eu sou a verdade, estabelecendo-se como um único padrão e molde de realidade e comportamento para a humanidade. João 14,6. A encarnação de Cristo é a manifestação histórica da graça de Deus que traz salvação a todos, independentemente de classe, raça ou condição social. Tito 2,11. A plenitude de Cristo não apenas perdoa, mas também atua como poder capacitador que educa o crente a renunciar à impiedade e a viver de forma santa e justa. Tito 2,12. Nele a graça não é recurso limitado, mas é uma plenitude inesgotável que sustenta e transforma o homem, continuamente revelando a glória misericordiosa do Pai. Para poder fechar, irmão, tópico 3, parte 3, para encerrar a aula de hoje, tem por tema o revelador do Deus invisível. Olha que foi isso aqui, irmão. Olha isso aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Ninguém nunca viu a Deus. O Filho unigênito o revelou. João 1,18. O verbo grego traduzido por revelou, né, é exegesato, do qual deriva a palavra exegese. Jesus
ele é a própria exegese do Pai. Ele interpreta, explica e torna conhecido o Deus que é invisível aos olhos humanos. Sem Cristo, Deus seria um conceito abstrato ou uma força intemível. Em Jesus Cristo, sabemos que Deus é Pai e que Ele ama o mundo profundamente. O Filho, Ele é o unigênito, Ele é o monêgenes, Ele é o termo que destaca a sua singularidade em relação com o Pai. Ele é um dos muitos filhos. Ele não é um dos muitos filhos, mas o Filho por natureza, que está no seio do Pai, indicando a mais profunda intimidade. Portanto, a sua revelação é absoluta e final. Quem vê a Jesus vê o Pai, pois o caráter, as palavras e as obras de Jesus são expressão exata do ser de Deus em forma humana. A missão da igreja é continuar proclamando Jesus como o único caminho para conhecer Deus. Em um mundo pluralista que sugere muitos caminhos para o divino, a teologia bíblica reafirma que só o Verbo encarnado ele possui a autoridade de revelar o Pai. Esta é a revelação não é apenas intelectual, mas também relacional. Ao conhecermos o Verbo, somos introduzidos na família de Deus, passando a conhecer o Criador não como estranho, mas como o nosso Pai celestial. Irmãos, para fechar o tópico 3 aqui com chave de ouro, mais um banner visual profundamente teológico. Olha aqui, a exegese da revelação do Pai. Olha aqui, irmãos, primeiro ponto, a exegese do invisível, né? Para isso um instante, do invisível. Olha que Deus, em sua essência, é invisível e inacessível ao homem. Somente o Filho que habita no seio do Pai possui autoridade para torná-lo plenamente conhecido. João 18. O Deus unigênito, né, o monêgenes. Jesus não é apenas um mensageiro, mas o Deus único gerado, possuindo a mesma natureza e substância eterna que o Pai. Terceiro, a autorrevelação perfeita. Em Cristo, a revelação de Deus deixa de ser apenas palavras e torna-se uma pessoa. Ele é a imagem expressa do Deus invisível. Colossenses 1,15. E quarto, a unidade da essência e visão. A afirmação quem vê a mim vê o Pai confirma que não há contradição ou diferença entre o caráter de Jesus e o de Deus Pai. João 14,9, tá? São iguais. E quinto, a primazia do Logos. Como o Verbo eterno, Jesus é o único mediador capaz de traduzir a glória infinita de Deus para a compreensão limitada da humanidade. Está aqui, irmãos. Quando eu começo a estudar a Trindade, eu começo a entender esta revelação divina, tá? Do Pai, Filho e Espírito Santo. A distinção entre as pessoas, tá? E a perfeição da harmonia, dos atributos harmoniosos que os mesmos que eles possuem um ou outro, tá? Em um e no outro. Então tá aqui, ó, a exegese da revelação do Pai. É uma exegese do invisível, nos ensina sobre o Deus unigênito, o monogênes, né? A autorrevelação perfeita, a unidade de essência e visão e a primazia do Logos. Irmãos, o tópico 3 tem assim por sinopse: o Verbo encarnado revela de forma plena o Pai, manifestando a graça e verdade. Agora nossa conclusão. Conclusão, meus irmãos, na lição de hoje, nós contemplamos a glória sublime do Verbo eterno, que subsistia antes do tempo, que participou ativamente da criação de todas as coisas, e por fim, ele se humilhou ao assumir a natureza humana. Vimos que Jesus Cristo não é uma mera figura histórica, mas a segunda pessoa da Trindade, o Deus que se fez carne para que pudéssemos contemplar a face do Pai. A pré-existência da divindade, a encarnação do Verbo, forma um alicerce inabalável da fé cristã. Reforçamos a verdade prática de que Jesus é a revelação plena e visível de Deus. Ele não nos deixou órfãos de conhecimento espiritual, mas manifestou em si mesmo a plenitude da graça que perdoa e da verdade que liberta.
Ao armar o seu tabernáculo entre nós, o Verbo santificou sua existência e abriu um novo caminho, né, e vivo para o trono da graça. A glória que as Escrituras descrevem não é a luz passageira, mas a resplandecência do unigênito do Pai, que continua a brilhar através da sua palavra e do seu Espírito na vida da igreja. Portanto, irmãos, hoje, lição 6, ela nos exorta a viver de um modo digno desta grande revelação, permitindo que a luz do Verbo dissipe todas as trevas em nossos corações. Que a doutrina da divindade de Cristo não seja apenas um dogma acadêmico, mas uma realidade divina, né? Uma realidade transformadora, que molde nossa ética e a nossa espiritual. Que, como discípulos do Verbo, sejamos também portadores de sua graça e verdade em um mundo que clama por esperança. Que possamos prosseguir firmes, adorando ao Filho como Deus, servindo-o como Criador e seguindo-o como um único e perfeito revelador do Pai, até que o vejamos face a face na eternidade. Irmãos, muito boa lição 6, muito profunda lição 6, tá? Leia, releia, veja esta aula, reveja esta aula, copie a aula que tem aqui hoje, material para nossa aula de hoje, e não esqueça, semana que vem, lição 7, que tem por tema a obra do Filho. Hoje, né, o Filho como Verbo de Deus. Próxima lição, a obra do Filho. E que Deus te abençoe e te guarde, irmão. Não esqueça, siga o nosso canal, compartilhe, comente e curta. Em nome de Jesus. Fique na paz até a próxima lição 7, se Deus quiser. Deus te abençoe.